caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus, recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprimes, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Venceu as maiores fronteiras. Lá, lá, ya, lá, ya. O sorriso abriu o caminho pro amor. Lá, lá, ya, lá, ya. No jardim nasce mais uma rosa, uma flor cheia de amor. Traz a presença de vida. Lá, lá, ya, lá, ya. E Jesus nos ensina, é preciso amar. Lá, lá, ya, lá, ya. Deus é a maior esperança de amor. Gente, a paz e a alegria. Lá, lá, ya, lá, ya. O sorriso que alegra o mar. Lá, lá, ya, lá, ya. A presença da grande esperança de um dia cantar e amar. La
Deus me deu o meu viver, me fez nascer, me viu crescer, me deu a mão, eu caminhei. Vou caminhar sem me soltar da sua mão, sem desgarrar como a ovelha que se perdeu. Na sua casa muitas moradas, quero ir pra lá e ficar. Estarei pronto, sempre trabalhando quando me chamar. Na sua casa muitas moradas, quero ir pra lá e ficar. Estarei pronto, sempre trabalhando quando me chamar. Antes de ir, quero mostrar ao meu irmão que Deus é amor e esperança, Ele é perdão. Antes de ir, quero mostrar ao meu irmão que Deus é amor e esperança, Ele é perdão. Na sua casa muitas moradas, quero ir pra lá e ficar. Estarei pronto, sempre trabalhando quando me chamar. Na sua casa muitas moradas, quero ir pra lá e ficar. Na longa estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Caridade é uma prova de amor, esperança em busca da felicidade, seja na doação de um pedaço de pão ou num simples sorriso oferecido ao irmão. Com as mãos no trabalho, Cristo no coração,
caridade é luz na missão. Com as mãos no trabalho, Cristo no coração. Caridade é luz na missão. La 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 ya, la 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 ya. Caridade é luz na missão. La 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 ya, la 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 ya. Caridade é luz na missão. Se fecho os meus olhos para orar, lá longe ouço o barulho do mar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo tão bem a funcionar. Deixo a música meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Muito boa noite, meus queridos irmãos. Nós, como espíritos, estamos sempre renovando. Nós estamos sempre tendo uma oportunidade nova. E mais uma vez nós estamos aqui para recomeçar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já começamos há umas 3 semanas atrás e continuaremos hoje fazendo o estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para renovarmos, nós não podemos esquecer o passado. Então, nós vamos fazer uma revisão das notícias históricas para podermos entender melhor o que Jesus quis dizer, né, nas suas passagens aqui pelo nosso planeta. Muito bem, mas só que antes, eu quero pedir para vocês colocarem aí o seu recipiente com água para ser purificado ao final, após o passe, e vamos fazer inicialmente a leitura de um trecho, de uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu abri aqui no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, e nós vamos ler o item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e questionaram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando tomam refeições? Jesus lhes respondeu: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Porque Deus estabeleceu o seguinte mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro: aquele que ultrajar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, afirmais: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem ampare seu pai ou sua mãe. Assim, tornastes inútil o mandamento de Deus,
por causa da vossa tradição. Então, vamos nos sintonizar com a espiritualidade superior, fechar os nossos olhos para entrar para dentro de nós mesmos. Imaginar Jesus nesse ambiente, perto de nós. Mestre amado Jesus, nós aqui estamos mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Que os espíritos superiores possam vir, nos intuir, nos ajudar nesse estudo, para que possamos compreender bem os seus ensinamentos e possamos colocar em prática na nossa vida diária. Mestre Jesus, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, os nossos amigos e também aqueles que nos querem mal. Abençoe toda a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta. Mestre Jesus, ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos entender bem os seus ensinamentos. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, agora que nós já estamos prontos para o estudo, vou compartilhar aqui a tela para entendermos melhor o estudo da noite de hoje. Muito bem, então o nosso assunto é este, é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 3 notícias históricas. Nós lemos no início aqui desse estudo, uma passagem em que Jesus falava nas tradições, né, os escribas e fariseus. Então vamos ouvir, né, vamos ver o que nós entendemos sobre isso. Aqui tem umas outras passagens, olha, do Evangelho. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 20. Isso aqui está lá no Sermão do Monte, né? Porquanto ensinaram como tendo autoridade e não como os escribas. Está em Mateus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O que são fariseus e saduceus? O que fermento é esse, né? E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Em Lucas, capítulo 19, versículo 47. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando enfermidades. Então, nós precisamos entender o que é isso, né? O que é sinagoga, o que é templo, o que é saduceus, fariseus, escribas. Tudo isso nós precisamos entender para aprender, né, essas palavras para poder entender melhor o que a Bíblia nos diz e os ensinamentos. Kardec nos diz isso, olha, na introdução do Evangelho. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de determinadas palavras, que neles são frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica daquela época. Então, nós precisamos compreender essas palavras, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje para estudar. Mas antes eu queria mostrar aqui para vocês, olha, um mapa mundi, né? Mostrando aqui onde que ficava exatamente aqui Israel, que é onde todas essas passagens bíblicas, né, do Novo Testamento acontecem. Então, não dá para colocar, né, em grande escala. Israel é um pedacinho de terra, né, é um pontinho aqui nesse universo. E aqui nós vemos
um pedaço, né, também lá, numa escala maior, aqui nós temos Israel, né, bem pequeno aqui, ó, entre a Síria, a Jordânia, o Líbano, né, perto do Egito ali. Então, é esse pedacinho de terra aqui. E aqui, olha, numa outra escala maior, esse pedaço aqui, que é a Palestina, na época de Jesus. O que é que nós temos aqui, olha? Nós ouvimos muito falar em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade onde todos os judeus iam todos os anos, né? Era um costume, uma obrigação para os judeus irem no templo, né? No templo de Salomão. E aqui outros lugares, olha, Samaria, nós vamos ouvir falar também, que era o local onde viviam os samaritanos. Eles viviam em discordância, em desacordo com os judeus, né? Aqui nós temos, os judeus eram os descendentes de Jacó, e eles viviam, né, nessas terras aqui, ó, tem a Galileia, que é onde Jesus passou a maior parte do tempo dele. Aqui nós temos o lago de Tiberíades, que era considerado o mar da Galileia. E nós temos aqui o Mar Morto, o Rio Jordão. O Mar Morto é conhecido hoje, né, como sendo aquele mar mais salgado, onde a densidade da água é tão grande que você flutua, qualquer um flutua na água lá do Mar Morto, né? O Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, né? Aqui ele foi batizado no Rio Jordão, alguns dizem que é aqui, perto de Jerusalém, outros já dizem que é aqui, perto do lago de Genezaré, né? Então, existem algumas diferenças e discordâncias, mas é importante a gente saber que Jesus viveu aqui, nessa região, e conhecer, né? E aqui, olha, todos os anos os judeus vinham para Jerusalém, principalmente, né, na época da Páscoa, e aqui eles não passavam pela Samaria, né? Eles vinham aqui beirando o Rio Jordão, só um pedacinho aqui, e passavam aqui para a Galileia, e aqui, né, Jesus viveu muito aqui em Cafarnaum, que é aqui próximo ao lago, né, de Genezaré, porque por causa dessa discordância, os samaritanos tinham ideias diferentes dos judeus e viviam em discordância, então eles evitavam passar por aqui. Mas Jesus passou, né? Inclusive encontrou uma samaritana, né? Mas era mais por aqui, assim, né? Eles não gostavam muito de atravessar essas terras aqui. Vinham aqui beirando o Rio Jordão também, porque eles teriam água, né? E partiam ali para Galileia e para o lago de Genezaré. Aqui também ficava aqui, tinha Betânia, Jesus ficava muito em Betânia, né? Porque tinha até o Lázaro, né? As irmãs que moravam em Betânia. Jesus não ficava muito em Jerusalém, ele ia lá para a festa, entrou lá vitorioso, né? Com muitas honras, mas ele não ficava em Jerusalém, porque ele era muito perseguido. Muito bem, então já conhecemos aqui a Palestina na época de Jesus, então vamos ver aqui o que são escribas. Nós ouvimos lá, né, falar nos escribas e nos fariseus. O que são os escribas? O nome subentende que seja aqueles que escrevem, né, escribas. Então era um nome atribuído aos secretários dos reis de Judá. Secretário, né, escreve, e a certos intendentes de armas, judeus, mas, em princípio, né, não eram religiosos. Mais tarde, essa designação, né, de escribas foi aplicada aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Então, tem uma passagem que Jesus vai pregar no sábado e o povo elogia, fala que eles explicavam melhor do que os escribas, né, que eram aqueles que
já estavam naquela época designados para falar sobre a lei de Moisés, interpretar a lei de Moisés para o povo. Essênios ou essênios? Essênios, né, é um povo que viveu lá por volta de 150 anos de Cristo, apareceram esses essênios, e no livro A Grande Espera, que é um livro de Eurípides Barçanufo, psicografado por Corina Novelino, esse livro fala que Jesus viveu, né, entre os essênios, que era esse povo. Eles tinham um tipo de vida muito parecido com os cristãos. Eles tinham costumes brandos e virtudes austeras, eles eram muito rígidos, né? Mas viviam em comunidade, tá vendo? Eles eram, assim, ensinavam amor a Deus, ao próximo, como Jesus ensinou. Eles acreditavam, criam, né, na imortalidade da alma e na ressurreição, e na vida eterna. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra. Eles consideravam todos como irmãos, todos iguais, né? Dedicavam-se à agricultura e seus bens eram comuns. Eles não tinham bens próprios, eles dividiam tudo. Então, se você planta arroz e eu planto feijão, vamos trocar um pouco, né? Então, uns plantavam milho, outros tinham habilidades artísticas, eles trocavam as habilidades. Os bens eram comuns, eles moravam em mosteiros, né? Eles não tinham casa própria. Então, habitavam um tipo de monastérios ou mosteiros, né? Formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Então, o gênero de vida deles associava aos primeiros cristãos. Mas essa seita acabou logo. Por quê? Porque eles viviam em celibato. Então, quando eles viviam isolados, né, não procriavam, então acabou. Então, algumas pessoas dizem que Jesus viveu entre os essênios, como nesse livro, né, A Grande Espera, mas não foi Jesus que pregou somente o que os essênios faziam, falavam, viviam. É que o que Jesus veio ensinar, eles faziam, mas não foi Jesus que se inspirou neles, né? Eles é que tinham inspiração divina para viver conforme Jesus veio pregar alguma coisa que já existia na Terra por inspiração divina, né? Muito bem, então vamos lá. O que eram, né, os fariseus? O farisaísmo era uma seita que seguia fielmente os princípios de Moisés. Eles eram dominadores, os fariseus, e orgulhosos. Então, quando a gente fala em fariseu, em quem que a gente pensa? Eu penso em Paulo de Tarso, né, que era uma pessoa orgulhosa, né, quando ele era Saulo, né, que seguia fielmente o princípio de Moisés, inclusive perseguia os cristãos, porque os cristãos estavam pregando alguma coisa que não tinha na lei de Moisés, era diferente. Então ele perseguia. Eles eram em grande número e pretendiam o monopólio da verdade. Como eles eram orgulhosos, prepotentes, eles achavam que eram eles que estavam com a razão, com a verdade sempre, né? Eles acreditavam em Deus, né, na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição. Na verdade, o que eles entendiam por ressurreição é reencarnação, mas a ressurreição significa a volta do espírito no mesmo corpo, né? Que eram os nazarenos? Os nazarenos, aqui, era um nome atribuído aos judeus da antiga lei. Eles eram assim, não bebiam, né? Se obrigavam à castidade. Você vê que Jesus não casou, né? E eles mantinham uma cabeleira, olha, como Sansão, Samuel,
João Batista, né? Então eles não cortavam o cabelo, tinha uma vida muito natural. João Batista fala que ele se alimentava de abelhas, né, de frutos silvestres, né? Então eles eram muito naturalistas, então tinha um estilo de vida natural. E os publicanos? Quem eram os publicanos? Aqui na imagem, olha, nós vemos 2 publicanos, ó. Aqui, esse representa Levi. Quem era Levi? Mateus, né, que escreveu sobre o Evangelho. Então, Jesus, aqui está bem no início do Evangelho. Quando Jesus foi batizado, depois ele foi para Canaã, pegar as bodas, né, de Canaã. Ele convidou André e Pedro para serem seus discípulos, né, ser pescadores de almas, de homens. Convidou Tiago e João, filhos de Zebedeu, para serem seus discípulos, e foi para Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele entrou na cidade e foi passando pela coletoria, que era ali que estava Levi. Jesus passou pela coletoria e viu Mateus, olhou profundamente para ele e falou: siga-me. E ele o seguiu. Então, Mateus era publicano, que passou a ser discípulo de Jesus. E aqui um outro publicano que nós vemos na imagem aqui é Zaqueu, que subiu na árvore. Ele tinha pequena estatura, subiu na árvore para ver Jesus passar. E quando Jesus entrou na cidade, né? Zaqueu, desce daí, que hoje me convém comer na sua casa. E Zaqueu desceu, e foi assim um espanto, porque ele era um publicano. E os judeus não gostavam dos publicanos. O que eram os publicanos? Eles recolhiam os impostos, as taxas, né, públicas, e muitas vezes ficavam com dinheiro, né, muitas vezes assim, geralmente, sempre, né, ficavam com dinheiro. E os judeus tinham uma vida, às vezes, sacrificada, pegavam o dinheiro e tinha que sustentar o luxo dos romanos, né? Então eles não gostavam dessas cobranças. Então, Jesus veio curar, né, as pessoas desse mal, né, de ficar com os bens dos outros. Então, Zaqueu fala: mestre, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 tantos, vou repartir meus bens com os pobres, porque eles eram muito ricos, né? Porque ficavam com dinheiro. Então, os judeus não gostavam dos publicanos, eram considerados pessoas de má vida. E os saduceus que falam na Bíblia, né? O que eram os saduceus? Também eram judeus. Então, vocês vejam, publicano era judeu, ele era um judeu que cobrava taxa dos judeus para o Império Romano. Os saduceus eram o que a gente chama de materialistas da época, né? Era uma seita judaica que se formou por volta do ano 248 a.C., né? Com Sadoc. Eles acreditavam em Deus, acreditavam em Deus, mas não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, que era o que os fariseus acreditavam, né? Nem nos anjos, bons ou maus. Então, eles eram praticamente materialistas, né? Acreditavam em Deus, mas não acreditavam, nada esperavam após a morte. Eles serviam a Deus apenas visando recompensas temporais aqui na Terra. Então, eles esperavam receber os bens aqui na Terra mesmo, né? Nada da vida após a morte, né? Como os fariseus acreditavam. Então, o que eram os samaritanos? Nós falamos lá no início, né? Mostramos aquele mapa, que os samaritanos eram os habitantes da Samaria, aquela região, das regiões, né? Que foi dividida ali a Judéia. Tinha a Judéia, né, a Samaria
a Galileia, tinha Pérea também. De primeiro foi dividido nas 2 tribos de Israel, mas depois ficaram só essas partes, né? Estiveram quase sempre em guerra com os judeus, evitavam relações entre os 2 povos, não combinavam judeus e samaritanos. Mas nós vemos aqui na figura Jesus citando a parábola do bom samaritano, onde um samaritano acudiu uma pessoa que estava lá. Passou um levita, que era um sacerdote, né? Passou um sacerdote, nenhum deles acudiu, mas um samaritano acudiu aquele homem. Por que Jesus falou isso? Para mostrar que não era a nacionalidade, a descendência que fazia com que a pessoa recebesse bênçãos divinas, porque o que importa é a caridade que a pessoa faça e que ajude a próxima, né? Independente de onde ela nasceu, da descendência dela. E aqui nós temos também, numa outra figura, a passagem do samaritano, né? Ouvindo Jesus dizer, né? Quem bebe da minha água nunca terá sede, né? Os samaritanos, né? Que era esse povo que vivia lá em Samaria, eles admitiam, eles tinham outro tempo, porque os judeus tinham que ir todos os anos para Jerusalém, no tempo de Salomão, mas eles tinham um outro templo na capital, que era Senaste. Admitiam somente o Pentateuco, as leis de Moisés. O que é o Pentateuco? Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, tem várias passagens, né? Tem Gênesis, né? Tem Deuteronômio, então lá onde está a lei de Moisés é chamado Pentateuco. E tem também outros livros, né? Lá no Antigo Testamento, que é Ruth, Esther, Esdras, então tem outros livros, né? Tem os Salmos de Davi, mas eles admitiam apenas a lei de Moisés ou o Pentateuco. Então eles eram considerados heréticos, né? Quer dizer, eles eram uma outra seita, né? Diferente do que os judeus aceitavam, porque os judeus acreditavam no Antigo Testamento todo, né? Naqueles reis, juízes, mas seguiam basicamente a lei de Moisés. O Templo de Salomão, hoje, a gente identifica o Templo de Salomão, lá em Jerusalém, como sendo uma parede só, né? Ele foi destruído, os judeus vão lá todos os anos e batem a cabeça naquele muro, né? Ficou só um muro. Mas os judeus, ele tinha um templo muito lindo, né? Observe que era um templo onde todo judeu tinha obrigação de ir todo ano, né? Eles iam na festa da Páscoa, e a Páscoa era uma comemoração da saída dos judeus do Egito, né? Então eles tinham que comemorar todo ano aquela festa, né? Inclusive Jesus foi várias vezes a Jerusalém para comemorar a Páscoa e foi pego, né? Na época da Páscoa, que foi a prisão de Jesus e a crucificação. Então, tinha uma festa também da dedicação e a festa dos tabernáculos. Essas festas aqui eram festas que às vezes duravam lá uma semana, festa da colheita. Então, eles tinham essas tradições, mas a Páscoa era praticamente, né, assim, o judeu tinha que ir todos os anos a Jerusalém comemorar a Páscoa. Ele tinha essas 3 festas consideradas muito importantes para os judeus. O que eram as sinagogas, né? Então, nós falamos no Templo de Salomão, esse templo só tinha em Jerusalém, mas nas cidades, outras cidades que não fossem Jerusalém, tinha sinagoga, era o templo deles, né? O templo mesmo era considerado só em Jerusalém, mas tinha lugares onde eles oravam, né? Então não tinha o templo, mas tinha a sinagoga, onde os judeus se reuniam todos os sábados para fazer as preces, né? Que nós vemos nessa imagem Jesus no templo orando.
orando, né, e fazendo a leitura dos pergaminhos, do que Moisés tinha deixado, né, do Antigo Testamento. Então, eles se reuniam para fazer um estudo, né, dos livros sagrados. Todos podiam tomar parte nas discussões, o que nós vemos Jesus pregando, né, na sinagoga. Depois da ruína de Jerusalém, a sinagoga serviu de templos para celebração do culto. Então, agora, meus irmãos, já conhecedores dessas palavras que Jesus usava, que existiam na época e que existe até hoje, nós podemos, com mais propriedade, entender os ensinamentos e aprender melhor sobre o Evangelho. Nós vamos, então, agora ao nosso passe virtual, fazer uso da água purificada. Eu desejo a vocês uma boa noite de sono, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie.
Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.